Boa tarde mais uma vez, agora trazendo aqui a palavra de Deus novamente. E temos um assunto aqui que já foi debatido na internet, mas quero apresentar para vocês uma visão baseada na nossa forma de estudar a Bíblia, que é o todo da Bíblia e a sua lógica, para que nós possamos compreender o que foi dito no verso. Muitas coisas da palavra de Deus não preciso entender de grego, aramaico, mas entender o todo faz com que, quando nós estejamos abertos a esse todo, o Espírito nos ajuda e nos guia na verdade. Se a Bíblia fosse feita para se entender apenas no grego, no aramaico, nos originais, infelizmente muitas pessoas que não têm acesso a essas traduções estariam realmente perdidas, porque não teria acesso a essas informações. E o verso que eu quero tratar hoje está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Parece meio intrigante, contraditório. Nos versos anteriores, desde o versículo 7, capítulo 11, versículo 7, até o versículo 10, Jesus vem traçando elogios a João Batista, falando de suas qualidades, da sua grande missão, a sua missão importante dentro do contexto do Evangelho, e fala de João Batista de forma a mostrar que João Batista tinha algo que o tornava especial, que era justamente a sua missão, a missão de preparar o caminho para o Messias. E ele fala no versículo 11, e com toda certeza vos afirmo que os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Veja que ele vem elogiando João Batista e diz que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior. Aí parece contraditório, porque eu falo tudo isso, digo que não tem ninguém maior, mas ele fala assim: entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E a grande confusão que as pessoas criam é em cima desse menor. Alguns que eu assisti na internet falam que o menor, dizem que são os anjos no céu, porque um anjo no céu seria maior do que João Batista. Temos que entender, como eu falei, a Bíblia no seu contexto total, para podermos entender. Primeiro eu vou lhe mostrar uma passagem que está lá em Mateus 5, em Mateus 5, 19, que diz o seguinte. Vejam, é o mesmo contexto de ser menor. Está em Mateus 5,19, que diz o seguinte: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então ele está dizendo aqui que aquele que violar ou ensinar de forma errada, as pessoas sobre os mandamentos, sobre a verdade de Deus, será considerado o menor no reino dos céus. E aqui ele está dizendo que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Parece contraditório, não é verdade? No capítulo 11, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que as pessoas que menosprezam a verdade, os mandamentos de Deus, ensinam assim, serão considerados o menor do reino dos céus. E aqui ele diz que, com todo elogio que ele faz a João Batista, com todas as suas qualidades e a importância de sua missão, ele diz que o menor é maior do que João Batista. Agora, pareceu contraditório. Como é que pode ser isso? Será que Jesus, ele tem, para a mesma palavra menor, ele tem duas qualificações? Então aí que vem eu entender o todo da palavra e entender um pouquinho de português. Porque aqui, no versículo 11, quando ele fala todos esses elogios a João Batista, ele usa uma conjunção adversativa, ou seja, entretanto, ou seja, contudo, apesar disso,
Com tudo isso que eu falei sobre João, apesar disso, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja bem, ele falou tudo isso sobre João Batista, e ele veio falando no versículo 9, o que vocês foram ver no deserto? Vocês estão procurando uma pessoa de roupas finas? As roupas finas estão nos palácios. Vocês estão procurando o que no deserto? Um profeta? Esse sim, um profeta. Mas as pessoas, elas, com tudo isso de João Batista, aqueles que Jesus tinha falado anteriormente no capítulo 5, que ele fala que são considerados menor do reino dos céus, as pessoas consideravam esses líderes que as enganavam maior do que João Batista. É disso que ele está falando, né? E para eu entender bem isso, eu tenho que entender o conceito aqui de reino dos céus. Jesus não estava falando do reino dos céus, o reino físico, porque o reino físico não havia se estabelecido. Veja bem, o que está escrito em Mateus 18, não, Mateus, o momento aqui, Mateus 4,17. Veja o que diz aqui Mateus 4,17. Ele diz o seguinte: daquele momento em diante, quando Jesus iniciou o seu ministério, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava anunciando que naquele momento agora estava chegando o reino dos céus. E ninguém viu esse reino dos céus físico. Jesus não estava se referindo ao reino dos céus físico. Jesus está falando aqui do início do reino da graça de Cristo, através do ministério da salvação, que vinha dar oportunidade aos homens a fazerem parte do reino de Deus. Lembra que a Bíblia diz assim, que agora, através de Jesus, ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus? Então, através de Jesus, agora eu posso fazer parte do reino de Deus, através da sua graça. Então ele falou, chegou esse dia, chegou o reino dos céus. Tanto é verdade que lá no capítulo de Mateus, Mateus 12, 28, veja bem o que ele diz aqui, falando para aqueles fariseus que estavam acusando Jesus de expulsar os demônios por Beelzebu. Ele disse assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Poxa, peraí, eles estavam acusando Jesus de algo errado e Jesus disse que chegou o reino de Deus para eles? Eu só posso entender essa chegada do reino de Deus para essas pessoas que estão acusando Jesus como algo negativo para eles. Na verdade, a chegada do reino de Deus para eles significava um juízo para eles, porque para eles chegou o dia de ajustar contas, onde o reino de Deus vai cobrar daqueles que foram contra o Evangelho de Cristo. Então, o contexto do capítulo 11, que se fala do reino dos céus, não está se referindo ao reino físico, não está se referindo ao reino físico, o reino de Deus físico, mas ao reino de Deus espiritual, aquele reino que veio através da graça, a dar oportunidade a nós fazermos parte. A Bíblia mesmo diz que nós somos aqui embaixadores, peregrinos nesse mundo. Ou seja, nós fazemos parte do reino de Deus, mas nós não estamos ainda nele. Onde é que eu vejo isso? Apocalipse. Cadê aqui? Apocalipse 21. Apocalipse 21, que diz o seguinte: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Também havia a cidade santa, Nova Jerusalém. Aí diz aqui no versículo 3: ouvi uma forte voz que precedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Então, a promessa do reino físico ainda não foi estabelecida. O que aconteceu nesse momento aqui foi a disposição do reino espiritual. O reino espiritual, ele veio para nós fazer parte
através de Jesus e dos méritos da graça, eu tenho o direito de ser filho de Deus, o direito de fazer parte do reino de Deus. Muitas pessoas, as pessoas em geral, nós somos todos criaturas de Deus, mas filhos de Deus é um direito só daqueles que aceitam Jesus pela fé, né? Você pode ser um filho de Deus, você pode ser uma criatura de Deus, mas não ser um filho de Deus, porque serão considerados filhos de Deus aqueles que aceitarem Jesus pela fé. Então, o que é o menor no reino dos céus, que está falando aqui em Mateus 11, são aquelas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Então, o reino dos céus, o sentido menor, não é um sentido de alguém que vai fazer parte e vai ser lá o menorzinho, mas é o sentido de alguém que está fora, como a gente viu no capítulo 12. Aqueles que rejeitavam Jesus, ele falou, para vocês é chegado o reino dos céus. Então, para o menor no reino dos céus, o reino dos céus é juízo. Como ele viu no capítulo 11, mas aqueles que consideram isso, né, serão considerados grandes no reino dos céus. E em Mateus 18:4 fala que o reino dos céus, ele fala assim, aquele que não for como uma criança vai ser considerado, aquele que não for como uma criança no reino dos céus, né? Quando perguntaram para ele, quem é o maior no reino dos céus? Aquele que for como uma criança. Então no reino dos céus não há lugar para menor, só lugar para maior, né? Meio até criança menor, mas é assim, o reino dos céus só tem lugar para maior, porque Jesus falou, quem é o maior no reino dos céus? Aquele que for como uma criança. E ele diz lá no Mateus 18:1-4, quem não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Então no reino dos céus não existe lugar para os menores. Os menores são considerados aqueles que rejeitam e que estarão fora do reino dos céus. Para eles é chegado o reino dos céus, mas como juízo. Então aqui em Mateus 11, ele está mostrando para o povo que embora João Batista fosse tudo isso, que ele tivesse a sua importância nesse grande ministério, e que ele, nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que ele, entretanto o povo considerava aqueles líderes que eram considerados menores dos céus, maiores que João Batista. Esse é o contexto do capítulo 11. Então, como eu disse, irmãos, é preciso entender a Bíblia como um todo. Sempre irei trazer novos assuntos desses pequenos detalhes que passam às vezes despercebido, né, na palavra de Deus, e que algumas pessoas às vezes tentam criar uma historinha, lá no reino dos céus, lá no céu, quando que não lê a Bíblia como um todo, a sua lógica bíblica, entendeu? Acompanhando toda a sua sequência. Então que Deus possa nos abençoar, que essa resposta sobre esse capítulo aqui possa ter tirado alguma dúvida, né, sobre esse assunto, sempre lembrando que a Bíblia deve ser estudada como um todo. Existe uma lógica bíblica e o Espírito Santo está sempre pronto a guiar você a aprender essa verdade quando você estiver disposto a estudar a Bíblia como ela deve ser estudada, como ela foi ensinada por Jesus, né? Estudando como um todo. Sempre eu digo, assista no canal aquele vídeo sobre como estudar a Bíblia, mostrando como é que Jesus estudava a Bíblia. É só você entrar no canal e procurar esse vídeo e você vai entender do que eu estou falando. E vai entender por que fica tão mais fácil você entender assuntos que parecem complicados como esse, quando você estuda a Bíblia como Jesus estudou e como ele ensinou. Que Deus abençoe, a paz de Deus esteja com você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.